Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Estou aqui no Instagram. Bom, vamos ver agora. Legal. Opa, legal, muito bom. Agora te vi aqui. Agora é só mandar o convite, né? Me faz a solicitação aí que eu te adiciono aqui. Legal. Ok. Tá me vendo também, né? Legal. Agora sim. Ok. Ok. Live ao vivo aqui. Agora deixa eu pegar aqui. Ok. Caramba, agora Opa, sim. Braulio, Tá me aí ouvindo coisa bem? boa te vendo, O tô seu, te o seu ouvindo som não muito tá bem. legal. Não, o que será que está O seu som acontecendo? não tá saindo aqui. Não tô te ouvindo. Deixa eu ver. Será que é o meu áudio? Olá, não estou ouvindo. Olá, olá. Não estou ouvindo. Estranho. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Agora, fala aí. Sim, tá me ouvindo É agora? estranho, não tá saindo som. Deixa eu ver se eu tiro Então, agora eu não o- estou conseguindo Agora. ouvir Ah, o senhor. Então, você está me ouvindo? Está me ouvindo ou não? Eu estou te ouvindo. Eu Está estou te ouvindo. ouvindo muito bem, por sinal. Está ouvindo agora? Então, continua ouvindo. Agora, ok. É estranho. Não, agora eu estou ouvindo. Agora eu estou ouvindo. agora Agora está sim? perfeito. Resolveu bem aí? Agora está perfeito. Agora está perfeito. Agora está perfeito. Que bacana, que bacana. Agora sim. Estou tentando identificar quem é aqui. Oficial Adriana Silva. Legal. Sejam todos. Geraldo, que legal. Sejam todos bem-vindos, né? Caramba, olha, é uma honra poder recebê-lo aqui na minha live. Na verdade, é como eu disse para o senhor. Eu estava. Que bom que você ora. Que bom! Anda dizendo para o Senhor assim, né? Que bom. Eu estou dizendo para o senhor a verdade. Na verdade, eu pensei o seguinte: bom, a gente vai se reunir para fazer uma APS, que é uma atividade prática supervisionada, e eu falei assim: Sim, não, sim. deixa eu abrir isso aqui, porque eu tenho certeza que vão, no mínimo, algumas pérolas serem lançadas. Eu não posso guardar para mim esse conhecimento, né? Essa produção de conhecimento apenas. Eu não posso ser egoísta a esse ponto. Então eu Sim, vou sim. aproveitar esse momento incrível, histórico. Não é um evento, é um acontecimento, né? Conversar com ele é um acontecimento. Então eu falei para todos, Você olha, é uma pessoa muito generosa no seu comentário. não, é verdade. Eu sou um admirador, não somente de tudo que você vem contribuindo para o meio acadêmico, mas é realmente muito relevante, né? Tudo que a gente vem percebendo aí da sua história, enfim. Então, a responsabilidade, então isso é muito importante. Para você que está chegando agora, a gente vai conversar sobre antropologia e a importância, né? O papel fundamental da antropologia dentro da psicologia, né? Entender um pouco sobre isso. Então, você que porventura é amante do saber, do conhecimento, ama a possibilidade de evoluir, então já compartilha aí essa live. Eu também vou salvar. Algumas pessoas não vão conseguir estar aqui conosco hoje, professor, e aí eu pedi Sim, para sim. que eu pudesse baixar e colocar no meu canal no YouTube. Então, vou colocar lá, depois eu baixo aqui também e te envio. Eu tenho certeza que Perfeito, essa conversa perfeito. vai ser muito enriquecedora. A gente vai dividir, o Irênio, em duas partes, essa Sim, conversa aqui. A primeira parte é para a gente se conhecer, para que as pessoas saibam, né, com quem está conversando, enfim. E a outra parte são 10 perguntas que nós elaboramos aqui, para 10 que. perguntas, é uma prova. Não, são. Na verdade, Eu tenho que gabaritar. são 10 perguntas aqui que nós elaboramos para a contribuição do nosso. Opa, grande Marcos aí, obrigado aí pela presença. Carla, saudade do meu grande professor Irene. Carla Ah, Valéria, que coisa boa. É. aí. Vai aparecer gente aí que você não conhece, mas que gente muito querida
como a Carla, né, que vai Muito. aparecer por aí. Gente com saudade, e eu também com muita saudade de todo mundo. E principalmente nessa pandemia, né, que afastou aí, de certa forma, É, do contato. exatamente, Muito exatamente. legal. Professor Irene, eu vou ler aqui uma introdução básica, tá? Sim. Do senhor aqui. Do senhor não, né? De Ih, você, porque rapaz, pô, o senhor está no vai céu. ler a Bíblia. Vai fazer a introdução do Senhor, vai ler a Bíblia. Eu tenho o prazer de tê-lo aí como professor, como um grande mentor, mas eu tenho certeza que algumas pessoas ainda não tiveram essa oportunidade e eu vou comentar aqui sobre algumas coisas, fazer essa narrativa introdutória e aí vamos complementando e a gente parte para a nossa conversa aí. Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Então vamos lá, eu destaquei aqui algumas coisas. Irênio, graduado em Letras pela Universidade Severino, Sim. eu acho que foi em Salvador, já não, né? Foi em Não, Vassouras. foi em Vassouras, Vassouras. Vassouras. Graduado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul, com mestrado em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutor em Teologia pela PUC, e atualmente eu destaquei aqui, é professor contratado na Universidade Salgado de Oliveira, lá em Niterói, e tem experiência na área de Isso eu não teologia. sou desde 2019. Hoje eu sou professor da FACES, né? Exato, exato. Exatamente. Exatamente. Tem experiência na área de teologia, linguística e filosofia, com ênfase em filosofia. Inclusive, estou esperando abrir a abençoada pós-graduação lá em filosofia e sociologia para tê-lo como professor, né? Mais uma vez, né? Tomara, né? Tomara, tomara. E atuando principalmente nos seguintes temas: teologia, filosofia, no Novo Testamento, ética, religião, filosofia da religião, mística, linguística e análise do discurso. E também é escritor de alguns poucos livros: Amostras da Graça, Mateus, o Evangelho do Reino, O que é Religião, Crescer e Aparecer, Ética Cristã e Pós-Modernidade, Paz Interior, A Sociedade Justa e Rapaz, Cristianismo a lista é sob grande, a família suspeita. é bem representada aí. A lista é pequena, né? E o seu Instagram é Chaves Irene, Chaves Irênio. Chaves Irênio. Chaves Irene. E tem um blog que eu gosto muito também, que tem muita informação, muito conteúdo lá. Tem bastante texto ali. E como Filosofia e espiritualidade. filosofia, Acho que dá para colocar aí o endereço, né? Filosofia e espiritualidade.blogspot.com. Depois eu compartilho com o pessoal para a gente muito poder bom. ter aí o pessoal que está nos acompanhando, né? Tomar conhecimento e se inteirar, quiser saber de algum texto nessa área, né? De reflexão. É muito interessante, tem muita coisa interessante lá. Muito bom, muito bom. Professor, algumas pessoas me perguntaram o seguinte: tem gente, acredite, não sabe o que significa antropologia. Tem pessoas que nunca ouviram falar desse nome e confundem com algumas ciências, confundem com algumas metodologias, não entendem muito bem. Eu queria começar por aqui, né? Eu queria começar pela pergunta: o que é antropologia? O que é antropologia? É ciência, não é ciência? É metodologia? O que é antropologia? Explica para a gente aí, para que também possamos crescer, que é, inclusive, uma matéria de um estudante de psicologia. A pessoa que estuda psicologia, uma das primeiras matérias que ela vai estudar é antropologia. É uma disciplina fundamental para teólogos e principalmente profissionais que atuam na área do desenvolvimento humano, né, na ciência humana. Então, o que é antropologia, professor Irene? Ok. Em primeiro lugar, Braulio, eu quero te agradecer por esse convite, por essa oportunidade, pelo teu carinho. Você é uma pessoa muito especial. A pandemia não deixou a gente tomar um café, né? Além daquele que nós tomamos lá naquela aula. É verdade. Então, isso para nós assim, é um prejuízo, né? Mas vou lá na Barra tomar um café com você, vou lá no Recreio tomar esse café com você, Verdade. bendito, né? Tirar. E, em primeiro lugar, dizer que a antropologia
ela é uma área de estudo que eu me familiarizo muito, embora eu não tenha uma formação formal dentro da área de antropologia. Por quê? Porque a antropologia é uma ciência muito peculiar, né? Que ela é uma das primeiras atividades científicas que a modernidade trouxe para discutir a questão do homem. Porque acontece o seguinte, quando começa o desabrochar da ciência no século XVII, no Ocidente, a primeira pergunta que fazem, né, é quem é o homem? Quem é o homem? Para ocupar o lugar, por exemplo, de Deus no centro do conhecimento, para ele ser o centro do conhecimento. E aí, então, começam-se as discussões das ciências sociais e humanas. E a antropologia é uma dessas primeiras ciências que vão surgir. A palavra, alguém disse aí, acho que alguém que se apresenta como escritor palestrante, é o Marcos, né? Obrigado, Marcos. A palavra antropologia vem da origem do grego, né? Que anthropos quer dizer homem e logia quer dizer ciência, conhecimento, estudo, discurso, né? Então, a antropologia é um saber sobre o ser humano, sobre quem é esse homem. E na verdade, essa tentativa de responder à pergunta que a ciência moderna fazia, né? Quem é o homem? Porque a ciência moderna ela começou como uma pesquisa no campo da natureza. Então, era a ciência natural que se desabrochou. Né? A física, a química, a biologia, né? Ela veio se desabrochando. E aí começa uma discussão sobre quem é o homem. Então, o estudo do humano, ele primeiramente começou como um estudo natural, um estudo naturalista, né? Inclusive, tem um filme muito legal chamado O Elo Perdido. É um filme sobre dois antropólogos do século XIX. Quem gosta de cinema, dá uma olhadinha depois aí. O Elo Perdido é um nome que todo mundo acho que resolveu fazer filme sobre isso. Mas é um filme específico, gravado, acho que foi em 2010, 2008. É um filme mais recente. É o Elo Perdido mais recente. Então, ele fala sobre a experiência de um grupo de antropólogos ingleses que vai buscar a origem dos índices naturais desse tal elo perdido do evolucionismo. Né? Todo mundo sabe que a teoria evolucionista fala de que as espécies, os seres vivos, de modo geral, passaram por um processo de desenvolvimento ou de evolução, em que uma espécie deu origem a outra espécie. E tem a história do homem, né? Então, se o homem é um ser vivo, ele também veio desse processo de evolução. E aí conta-se, né, isso dentro da concepção darwiniana, né, que o homem tem um tronco evolutivo que coincide com o do macaco, como vamos dizer assim, né? É o ramo dos símios, dos antropóides, né? Dos seres que andam sobre duas patas, como nós, né? Que fazemos, né? Então, nós fazemos parte desse tronco, só que está faltando uma conexão, né? Porque é uma pergunta, por exemplo, que alguns críticos, né, cristãos fazem pergunta, né? São duas perguntas que fazem. Se o homem veio do macaco, o que é que está faltando, o que está faltando para essa macacada descer do galho hoje, né? E outra pergunta muito interessante, a crítica, né, que eles fazem, se o homem veio do macaco, onde é que foi colocado o rabo do macaco do ser humano, né? Onde é que ele ficou? Então está faltando o elo perdido. Eles falam de um elo perdido. Então, dentro das ciências naturais, existe uma antropologia natural. Só que o grande salto da antropologia não foi a antropologia cultural, que é a que começa a surgir no século XIX e que tem mais a ver com a psicologia, porque ela acabou se constituindo, essa ciência que começou natural, na busca dos antecedentes, né, do processo evolutivo do ser humano, ela acabou se transformando numa ciência que analisa o ser humano dentro das suas formas de existência.
que é o aspecto cultural, que é o mais importante. Então, eu diria que, quando a gente fala de antropologia, a gente tem que definir qual ramo da antropologia nós estamos nos referindo. Se o da É antropologia abrangente. natural, A existe antropologia essa, ele é abrangente, né? que é uma ciência objetiva, né? Que ela é uma ciência que analisa, né, os vestígios dos processos genéticos da condição humana, ou se é uma antropologia cultural, que é uma ciência social e humana, tal como é a psicologia. Deu para entender? Acho que Muito, em grosso modo, é isso. A antropologia é uma ciência que estuda o ser humano e que pode se dedicar a um critério objetivo, que é o da ciência natural, vendo o aspecto evolutivo, ou uma ciência humana, uma ciência social, uma ciência humana, com o aspecto subjetivo da condição cultural do ser humano. Ok? muito legal, muito legal. Explicação fantástica. Sim, E, e como muita. O Marcos estava dizendo alguma coisa aqui. O nosso COX é a pista bastante discutível, citando a origem natural mononuclear, vindo das águas até a formação do hominídeo. Tá vendo aí? Então, exatamente. Aí é a ciência natural que fica discutindo isso. Aí vai descobrir, por exemplo, a questão da formação do cérebro, a questão genética, não é? A questão do nosso DNA, onde nós nos identificamos. Essa é a antropologia natural. Essa antropologia, ela é objetiva, ela tem a ver com a biologia, com o desenvolvimento genético, ela tem um outro tronco, entendeu? É um outro tipo de análise. muito Já legal. a antropologia cultural, ela tem um outro aspecto que vai lidar com os aspectos valorativos, com aspectos das relações humanas, dos vestígios deixados pelas sociedades humanas ao longo da história. E essa capacidade que o ser humano tem de criar uma cultura, né, de realizar isso, Isso. são aspectos E, extremamente pitorescos, né? E é exatamente aí que a antropologia entra, para poder dissecar por que o exatamente. homem cria, Muito né? bem, Braulio, é aí mesmo. Porque é o seguinte, você pega assim, vai lá um arqueólogo, por exemplo, na margem do rio Nilo, no Egito. Aí ele começa a fazer escavações, procurando vestígios de civilizações de jacarés, crocodilos antigos que viviam na margem do Nilo há 2.000 anos atrás. Não vai achar nada, porque os jacarés, os crocodilos, como todos os seres vivos no geral, não deixam vestígios da sua existência. Mas, se você procurar vestígio da presença humana, você vai achar. Vai achar cerâmica, vai achar utensílios, artefatos, né? E até mesmo sinais de alimentação, de como viviam aquela sociedade, como que ela se organizava naquela época, questões de hierarquia, de religião. Vai estar tudo lá registrado, porque uma característica do humano é fazer o registro da sua existência dentro da natureza. E é isso, né, essa capacidade que o humano tem de interferir na natureza. É o nosso diferencial. O que faz do humano humano é a sua capacidade cultural. É isso que nos faz humanos, né? E é uma Tá coisa claro, curiosa, né? Braulio? Inclusive numa aula que eu tive. Oi. Inclusive numa aula que eu tive contigo, Sim, o senhor não. O professor falou assim: o que difere o eu acho que está homem dos falhando a minha animais? internet ou a sua, né? Tá falho. Não, eu acho que é a sua. A minha está perfeita aqui. O sinal, não, o meu sinal aqui está muito bom. Mas eu estou te ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Aí É. quando escapa da falha, fica a voz picada, mas depois vem e segue uma Ah, sequência boa. então, eu estava falando o seguinte, que o que diferencia o homem do animal, né, propriamente dito, é essa capacidade que ele tem de fazer cultura. Né? Tem muita gente que acha que Isso, isso.
que é o raciocínio, ou consciente, enfim. E não é efetivamente isso, porque se a gente for analisar no campo da biologia, das ciências, você vai perceber que o animal também tem o consciente. Há um estudo Tem dessa uma forma de raciocínio, de de pensamento, uma raciocínio. inteligência. Exatamente. Exatamente. Então E, não é o que e você que diferencia está do estudando homem. psicologia, Braulio, você que É, tá, e os seus exatamente. colegas, sabem que existe um ramo da Da psicologia psicologia. que estuda, que é a chamada psicologia comparada. Não sei como é que se chama mais hoje, É mas exatamente antigamente isso. era É a a psicologia psicologia comparada. comparada. É É, exatamente isso. Porque antigamente, quando inclusive surge a psicologia, nos primeiros experimentos, se a gente for falar. Porque a psicologia ela é oriunda da filosofia. Quando a gente vê os grandes pensadores, perfeito, não tem como falar de psicologia sem estudar o período pré-socrático, toda essa fonte de conhecimento é produzido à luz da filosofia. Então, se você não consegue pensar a filosofia, você não consegue fazer ciência. Né? Então, isso é muito importante perfeito. para dividir isso, o que é a antropologia, porque a antropologia também é uma ciência. E essa sua narrativa foi realmente brilhante, né? Mas vamos lá. A segunda pergunta aqui é a seguinte: quais são as formações necessárias para começar uma atividade de antropólogo, vamos dizer assim? Qual é a É, formação acadêmica? O que ele precisa estudar? A gente já falou da antropologia. Agora, o que ele precisa fazer uhum. para estudar antropologia, para ser um antropólogo? Isso. Como a antropologia é uma ciência específica, então, dentro da universidade, existem as cadeiras de antropologia. Então, você pode fazer um curso de graduação em antropologia. E a característica marcante de quem se forma em antropologia é fazer pesquisa. É fazer pesquisa, entendeu? É entrar dentro de uma Comunidade, fazer pesquisa. comunidade humana e fazer pesquisa junto, né? Ali junto com outros pesquisadores. Então, a antropologia, não só é uma ciência autônoma, mas é uma ciência multidisciplinar, porque para que o pesquisador consiga fazer sua pesquisa, ele precisa da contribuição de outros conhecimentos, de outras ciências, porque ele vai entrar na realidade daquela comunidade, daquele grupo humano, né, que é com que ele vai se relacionar, e vai interferir e vai sofrer interferências desse grupo com o qual ele vai conviver, ele vai ter que interagir com esse grupo para fazer um trabalho descritivo. Então, o trabalho da antropologia é sempre um trabalho descritivo. Então, ele, por exemplo, acho que foi como é que chama? Aqui de Niterói, o Roberto da Mata. Hum, Ele é um antropólogo conhecidíssimo, um antropólogo vivo no Brasil, dos mais conhecidos no mundo. Ele foi professor de Harvard, hoje ele está aposentado, é morador aqui de Niterói. Então ele foi conhecer a tribo dos Apinaié. Para que ele pudesse fazer essa pesquisa é uma pesquisa de campo, ele teve que utilizar-se de métodos específicos da sua pesquisa, usar de outros conhecimentos para poder fazer o quê? Estabelecer uma descrição dos aspectos organizacionais, da cultura daquele povo que ele estava conhecendo. Então, a faculdade de antropologia ela é específica para formar pessoas habilitadas para essa pesquisa, entendeu? Então, caramba, que existem nas universidades, hoje é claro, universidade pública, né? Porque uma universidade particular dificilmente vai investir num curso como esse, porque é um curso muito específico que não dá retorno financeiro, né? Quem se interessa por isso são os órgãos públicos. Então, as universidades públicas, aqui em Niterói, por exemplo, na UF, tem o curso de antropologia, no Rio de Janeiro, na UFRJ, na UERJ, tem os cursos de antropologia, né? Então, é possível fazer esses cursos dentro dessas universidades, fazer um vestibular normalmente, como quem vai fazer faculdade de qualquer outra, como psicologia mesmo, né?
ele entra para ter a graduação e se tornar um bacharel em antropologia. E quando se fala também em pesquisa aqui no Brasil, aí a gente esbarra numa coisa chamada recurso, né? Então, É, fala de recurso é complexo, né? Até porque, como disse, né? Uma especificidade muito grande, né? Então, exatamente. mas muito, É muito. porque hoje o Brasil é um país chamado país em desenvolvimento, né? Então, esse adjetivo acaba se tornando um problema para a gente carregar, porque como a gente é em desenvolvimento, a gente precisa de pesquisas que nos ajudem a desenvolver mais. E, dependendo da mentalidade de quem administra os recursos das verbas governamentais, pode ser que valorize mais a pesquisa na área desenvolvimentista ou pesquisas na área universal, né, na área do conhecimento pleno. Eu acho que todas as pesquisas são necessárias. Nós É, precisamos de todas as fontes de informação. Eu acho. Mas nem sempre acontece, ainda mais quando se tem pouco recurso, né? Aí entra aquela lógica do cobertor curto, né? Tem que tirar de um lado para vestir o outro, né? E um, e um Infelizmente. papel e um papel fundamental do antropólogo é a preservação da cultura de um povo, né? Porque se imagina quantas civilizações foram simplesmente exterminadas ou, quiçá, talvez banidas, e nem sequer ouve-se mais sobre aquela cultura, sobre aquele povo, justamente porque, claro, inúmeras mutações também, guerras, uma série de coisas, mas o papel do antropólogo ele é fundamental para essa preservação, não é verdade? Perfeito. Agora, nessa questão, assim, a antropologia cultural, não sei quais vão ser as perguntas que você ainda vai fazer, mas, assim, nesse processo de desenvolvimento, que a antropologia, ela, como toda ciência social, né, ela nasceu no século XIX, mas ela não se manteve do mesmo jeito. Ela veio se desenvolvendo, né? Então, por exemplo, a antropologia cultural ela começou como uma atividade funcional, utilizando o método funcionalista, histórico, né? Vendo a sociedade como um organismo vivo. Depois ela se desenvolveu a partir do estruturalismo. Então, o estruturalismo que trouxe uma grande contribuição para o aperfeiçoamento das pesquisas em antropologia. Um dos grandes pensadores do estruturalismo é o francês Claude Lévi-Strauss. Ah, Levi-Strauss. Claude Lévi-Strauss morreu, acho que foi em 2012, alguma coisa assim, morreu agora no começo do século XXI. E era um francês, inclusive, que viveu no Brasil. Ele, Sim, na ele tem um época, livro muito, muito importante que fala sobre estruturalismo também. isso, vários livros, É né? Mas um livro específico dele é Tristes Trópicos, que triste. é quando ele veio trabalhar na criação dos cursos de ciências sociais da USP, aqui em São Paulo, né? Então ele constatou que havia tribos indígenas ainda em estado primitivo. E ele quis conhecer, claro, um pesquisador quis conhecer. Então ele aproveitou, ele ficou aqui uns 15 anos, talvez, ele aproveitou esse tempo para poder fazer essa pesquisa de campo, né? Que todo antropólogo faz. E quando ele faz essa pesquisa, ele vai carregado daquela mentalidade primitiva, primeira, né? Primitiva não, primeira da antropologia cultural, que era o funcionalismo. E tinha o funcionalismo do Taylor e o funcionalismo do Malinowski. Então ele seguiu o funcionalismo do Malinowski, que era dialogante, né? Era mais assim de entender as civilizações a partir de traços característicos dela. E aí o Claude Lévi-Strauss, quando vai visitar a tribo, eu não sei qual é a tribo, uma tribo em São Paulo, né? E ele fica admirado, porque ele percebe que aquela tribo, apesar de primitiva, ela tem traços culturais que podem ser perfeitamente identificados como traços humanos, como quem estuda, por exemplo, a cultura europeia. Esse,
em que a cultura do indígena é mais pobre, atrasada do que a cultura do europeu? Nem em nada, porque são culturas distintas e têm formas claras de organização. Então, a partir dessa compreensão é que ele vai traçar a teoria dele, né? A teoria dele que mudou o rumo da antropologia cultural. Interessante, o Brasil contribuiu para isso, né? É uma história que poucos contam, né? Muita gente fala, assim, demoniza os estudos antropológicos, mas não sabe do valor que tem e qual a contribuição que o Brasil teve nesses avanços, né, que a pesquisa vem desenvolvendo. Nossa, sensacional. Agora tem uma pergunta aqui que o pessoal pediu para eu fazer, que é o seguinte, que é uma curiosidade. Porque quando a gente entra num cenário acadêmico, né, e a gente vê um universo gigantesco para trilhar, e uma dessas possibilidades é a docência, né? E o Marcos está perguntando aqui, podem falar sobre os estudos a respeito dos aborígenes? Vamos falar sobre isso. Deixa eu só fazer essa pergunta aqui e a gente fala. Guarda aí, mas obrigado aí pela pergunta, Marcos. Grande Jaime Eduardo, obrigado aí pela presença e todos também que estão participando. Mas a pergunta que eu iria fazer aqui, que eu vou fazer agora, é o seguinte. Por que você se dedicou a começar a dar aulas? Como é que surgiu isso? Da onde é que surgiu esse desejo? Enfim. Então, como você mesmo falou, Braulio, o estudo de filosofia ele é bastante abrangente, né? Então, eu sempre fui professor, no meu caso específico. Por que eu sou professor? Porque eu sempre fui. Eu sou o típico professor de carreira. Você acredita que eu fiz normal, Braulio? Eu estudei o normal, aquela escola Caramba. que antigamente diziam que era preparatório de moças para educar. Eu fui um normalista. Dei aula para o curso primário, então eu trabalhei desde as primeiras séries. Caramba. E aí, quando eu fiz a faculdade de letras, me habilitei para ser professor de ensino médio e fundamental e também tive que fazer o mestrado, né? Para poder dar aula em universidade, eu precisava fazer o mestrado e o doutorado. Então, é nesse caminho. Existe formação para antropólogos em mestrado, sim, excelentes cursos de antropologia. Então, o curso de antropologia ele é um estudo continuado que envolve tanto o mestrado, tanto a graduação, as especializações em nível de lato sensu que existem, o mestrado em antropologia em várias universidades e o doutorado em antropologia também em várias universidades. Esses dias mesmo, um amigo meu de juventude, ele defendeu a tese dele em doutorado na Universidade de Goiás. Em Goiás, é muito legal. Então, existem muitas universidades onde é possível encontrar. Você tem que encontrar, buscar na internet, né? Então, quem foi que perguntou? O que você disse? Sobre os aborígenes. É o Marcos. Não. Quem perguntou pela formação. Então, na verdade, um dos nossos alunos aqui ele perguntou sobre por que você começou a dar aula. Né? Então, aí, a antropologia, ela tem poucas pessoas habilitadas no Brasil hoje para lecionar, pouquíssimas, né? Eu mesmo tenho uma amiga aqui em Niterói, ela foi trabalhar em Minas Gerais, agora recentemente, e fez o doutorado dela aqui na UF, em antropologia, e com formação também, ela fez o chamado doutorado sanduíche, né, em duas universidades, que era UF em parceria com a Universidade Sorbonne, em Paris. Então, ela, quando voltou para o Brasil, depois do sanduíche dela, né, do doutorado na França, ela foi trabalhar em Minas. Então, a carência de professores no Brasil hoje é muito grande, né? Então, geralmente, os professores formados com mestrado, doutorado em filosofia, em ciências sociais, também atuam dentro da área de antropologia,
nas cadeiras de antropologia na universidade. Eu dei aula há muitos anos aqui em Niterói, na universidade onde eu trabalhei, com o curso de educação artística, né, dando aula de antropologia cultural. Uau! E foi muito interessante, né, porque a gente pôde dialogar com os alunos, levá-los a mostras, né, artísticas, a exposições, grupos de estudos que, na época, né, a gente conseguia se aproximar. Então, o seu colega que está interessado em fazer isso, né, já sabe, o caminho é esse, é estudo, o chamado estudo continuado. Terminou a graduação, procura uma especialização, seja em nível lato sensu ou nível estrito sensu. E a antropologia também tem, como sendo uma cadeira universitária, também tem essa possibilidade. Muito legal, muito legal. Então, esse é o caminho, jovem, tá vendo? Vamos lá. Qual é o público que a antropologia atinge? O que a gente já entendeu o que a antropologia estuda, mas qual é a abrangência e qual é o público-alvo? Qual é o povo ou qual é a nação efetivamente que a antropologia estuda? Olha, existem várias aplicações do estudo da antropologia. A antropologia não estuda só o passado, ela também estuda o presente. E ela também pode fazer diagnósticos a respeito das projeções futuras. É possível fazer isso. Muito importante. Então, o estudo da antropologia é muito abrangente mesmo. Eu, por exemplo, já vi vários trabalhos de antropologia sobre hábitos de consumo. Muito legal. Eu estava estudando Sobre, isso. Estava estudando isso. sobre hábitos de consumo, Hábito de exatamente. consumo. Um estudo antropológico, hoje mesmo estava conversando no Twitter com uma antropóloga lá da Inglaterra, a Rosana Pinheiro Machado. Ela escreveu um artigo hoje no jornal É o País sobre comportamentos políticos das classes inferiores. Então, ela faz uma análise muito interessante sobre como votam hoje as classes inferiores. E ela, então, pensou que, bom, para eu analisar o problema brasileiro, eu tenho que saber se alguém no mundo já pesquisou isso. E ela descobriu que na Índia e nas Filipinas também existem estudos com a mesma base teórica que ela estava procurando. Você vê, são antropólogos e antropólogas que estão lá. O seu colega que perguntou sobre os aborígenes, né? Sim, existem estudos sobre os aborígenes lá na Nova Zelândia, na região lá da Austrália, né? Existem estudos, como existem estudos sobre os esquimós. Existem estudos, por exemplo, sobre as comunidades do Rio de Janeiro, as chamadas favelas do Rio de Janeiro, hábitos das pessoas que vivem nessas organizações urbanas, né, que a gente chama de ou comunidade ou de favela, né? Hábitos rurais, e aí vai por aí afora. O campo de estudo da antropologia é muito grande. Tanto pode identificar traços, vestígios da cultura de uma sociedade existente no presente, como pode resgatar uma memória passada, trabalhar no sentido da memória, né? Que, aliás, o conceito memória para a antropologia é muito importante, né? Quando ele resgata esse sentido de memória, né? Por exemplo, você vê, por exemplo, que a gente vive numa sociedade onde a alimentação básica é o arroz com feijão, não é verdade? É uma cultura. É a nossa comida básica. E às vezes a gente fala assim, o jovem chega em casa, ele na hora do almoço vai lá, come um fast food, um hambúrguer ou uma coisa desse tipo. Aí ele chega em casa, a mãe pergunta, e aí, você almoçou? Aí ele diz, não. Porque almoço é arroz com feijão, não é hambúrguer. Mas se você olhar direitinho... O cara come 1 quilo ele se de alimentou batata da mesma frita, forma. 5 sanduíches, almoçou? Não. Não. Porque ele não comeu arroz com feijão, né? Então, isso tem um traço antropológico por trás disso. E existe uma memória, né? Uma memória em torno desse hábito alimentar. Que, aliás, tem até uma vizinha sua aí do Recreio, né?
que é a Daniele, que ela estuda muito a questão dos hábitos alimentares, a antropologia dos alimentos, né? Como Poxa, que é construída essa memória, né? Então, o campo de estudo da antropologia é muito vasto. Você pode estudar de tudo, até mesmo dentro dos aspectos religiosos, estudar a religião pelo viés antropológico também é então, possível. quando se fala de antropologia, tem nada a ver com misticismo, com religião, embora a gente consiga fazer essa conexão, mas a antropologia é algo muito mais robusto, muito mais denso, muito mais Sim, ela é uma pesquisa científico. científica, ela é ciência. Esse é o termo mais adequado. Quando nós falamos de antropologia, estamos Muito falando de ciência. ciência. Muito legal, muito bom. É, outra coisa que eu vou perguntar aqui é o seguinte: como é a relação com o antropólogo e a sociedade? Você disse que existe quando o antropólogo ele vai para uma comunidade para fazer algum tipo de pesquisa, ele vai ali fazer coleta de informação, mas como é que é feita essa essa relação com aquele povo? Vamos imaginar que que é essa a pergunta. O antropólogo ele sai daqui, ele vai para uma determinada zona, seja ela qual for. E como é que é essa relação? Existe um estabelecimento de requisitos? Ele chega lá para estudar. Vamos imaginar que agora eu quero fazer um estudo de uma comunidade Y. Eu vou lá, saio fazendo, mas como é que funciona isso na prática? Como é que é essa Sim. relação? Inclusive, essa é uma preocupação que o Roberto da Mata ele desenvolve uma teoria sobre isso, que eu vou falar sobre ela. Existe uma abordagem teórica sobre a relação entre o pesquisador de antropologia e o pesquisado. Ele chama de relativização, que é Isso. uma palavra muito importante para a gente entender. E se alguém quiser, existe essa preocupação? Existe. Tem um filme brasileiro muito bom sobre isso, que é o filme Xingu, que Pois é sim, uma... fantástico. Fantástico. Chegou a ver? Eu É vi. muito bom o filme, né? É Estudar sobre a antropologia e não vida, assistir esse o filme, não. trabalho dos irmãos Vilas Boas, Nossa, que eram sensacional. antropólogos antigos aí, Sensacional. que ajudaram a identificar, né, povos indígenas e a demarcar a primeira terra indígena no Brasil, né, que foi o território do Xingu, né, que eles chamavam do Bico do Papagaio, né, ali no Mato Grosso do Norte. Mato Grosso, entre Mato Grosso e Pará, né? Então, ali eles identificaram uma tribo indígena, fizeram o primeiro contato, tiveram uma relação, e o filme mostra exatamente essa relação, que é onde o trabalho do Roberto da Mata vai ficar mais nítido, que é esse fenômeno da relativização. O que é isso? Quando o antropólogo vai fazer a pesquisa, não tem jeito, ele vai interferir nessa cultura, de qualquer maneira, mesmo que ele se mostre como isento, quer dizer, ele tem toda uma proposta metodológica de neutralidade e isento, mas no que diz respeito à ciência antropológica, não dá, porque ali é um sujeito que está com os seus hábitos. Então, se você tem o hábito, por exemplo, de comer carne cozida direitinho, fatiada com garfo e faca, você vai ter que vai ter um choque, com certeza, quando você vê que a outra civilização que você está visitando e estudando tem hábitos diferentes dos seus. Por exemplo, comem larvas vivas. Aí pronto, você não consegue ser mais o mesmo. Você vai expressar a sua maneira de ser. E em praticando a sua maneira de ser no contato com a tribo, isso vai interferir também na civilização, no grupo que você está estudando. Então, por isso que o Roberto da Mata fala do fenômeno relativizador. Porque o pesquisador, eu vou falar, ele faz uma figura assim, faz de conta que isso aqui é o olho do pesquisador, está olhando assim para cá, né? Então, o pesquisador, ele lança um olhar para o seu objeto de pesquisa, que é um ser humano, não é uma coisa, né?
Ele está estudando um ser humano com sentimentos, com vontades, com inteligências semelhantes à dele. E o pesquisado, está aqui o outro olhinho também, está olhando para ele, que vai entender que ele é um ser humano, que tem Verdade. também emoções, sentimentos, como Uau. ele tem. Então, é isso que é o chamado olhar relativizador, né? Então, não existe nenhuma possibilidade de evitar essa interferência. Tanto é que, muitas vezes, né, um antropólogo que estuda uma comunidade indígena, por exemplo, se identifica tanto com ela que dificilmente consegue retomar a sua vida normal anterior à pesquisa. É um choque Caramba. realmente muito grande. Esses dias eu li um trabalho de uma pesquisadora, ela é autora do jornal É o País, É o País Brasil. Então ela estava tentando entender aquela questão da comunidade de Altamira, no Pará, Ah, que é sim. onde foi construída a como é que chama? A hidrelétrica, né, de Belo Sim, Monte. sim, isso. A hidrelétrica de Belo Monte foi implantada no meio da floresta, lá no meio das tribos indígenas Caramba, e, legal. e daquela comunidade caiçara, né, que existia Uau. ali Sim, perto de sim, sim. Altamira, município de Altamira. Então, essa presença dos operários, imagina, foram 80 mil operários que foram para lá, viveram lá, construíram aquela barragem, né? Interferiram no curso de um rio e etc. Né? Com várias implicações socioambientais assim, de proporções alarmantes. E essa pesquisadora, então, ela sempre teve uma crítica muito grande ao projeto da hidrelétrica de Belo Monte. Aí está bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou viver lá. Mudou-se para Altamira para fazer a pesquisa antropológica e transformar isso em Uau. matérias da coluna dela no jornal. Olha, ela não conseguiu voltar, não, rapaz. Ela Caramba. continuou lá porque ela não conseguiu voltar. Interessante isso, né? Uau, interessantíssimo. Ela encarnou de tal forma o. Porque acontece isso, né? Eu conheço um missionário, ele já se aposentou, então ele passou 35 anos trabalhando na tribo Xerente, aqui na região de Tocantins. E ele ali estudou a língua, fez o trabalho dele como missionário evangélico, né? Então, ele, 35 anos trabalhando ali, e ele tomou a iniciativa de primeiro conhecer a comunidade para depois trazer o evangelho na língua dele e pregar o evangelho, etc. 35 anos, aí ele se aposenta. Criou os filhos lá, os filhos foram criados. Tem fotos maravilhosas, né? Do Gunther Carlos Krieger, é o nome dele. Então, fotos interessantíssimas dos filhos sendo criados, ele todo mundo Sensacional. lourinho, no meio daquelas tribos. E as crianças cresceram ali. O que aconteceu? Quando ele se aposentou, ele não quis mais voltar para onde ele era lá do sul, né? Ele não quis mais voltar, ele continuou lá. Os filhos foram educados, foram fazer universidade fora, um é médico, e todos eles integrados na vida da comunidade, da tribo que ele evangelizou durante tantos anos, porque cria esse vínculo, né? O pesquisador e o pesquisado são impactados um no outro. Por isso que sempre uma pesquisa antropológica, quando ela vai começar, ela sempre precisa ter um projeto, né? Um projeto para. E aí, se, por exemplo, for numa comunidade indígena, saber como é que vai ser a interferência, o pesquisador tem que estar muito bem preparado, é daí o interesse na formação dele, né? Para que ele seja um pesquisador que possa fazer o trabalho descritivo que ele tem que fazer, de maneira que essa interferência, tanto dele quanto da comunidade, não criem obstáculos, né? Vícios de pesquisa que atrapalhem a própria ciência. Mas é um É, trabalho interessantíssimo. é necessário ter essa apresentação formal para que todos reconheçam ele como pesquisador, né? Então, isso é importante. Porque ele tem que ser aceito na Tem que ser comunidade, ele tem que feito, saber como chegar.
ele não pode mudar os hábitos das pessoas, tem que estar preparado para os impactos, né? Agora é importante toda essa sua narrativa, porque eu olhando de maneira psicológica para todo esse ambiente narrado, eu fico pensando como, ainda mais quando você falou da questão do olhinho, deu esse exemplo, ficou claro para mim como então o sujeito interfere na vida do outro diretamente, de Em maneira tudo, né? consciente e Em inconsciente, tudo. né? É o impacto Exatamente. no É. coletivo. Às vezes a gente faz alguma coisa e não percebe como a gente está realmente influenciando o outro, né? É esse olhar antropológico. Mas é esse que é o humano, né? É o que nos faz gente, né? É que nós não conseguimos ver o outro de forma indiferente. Quando a indiferença toma conta da gente, então deixamos o humano de lado há muito tempo, né? Nós deixamos o humano de lado. A indiferença não é humana. É verdade, é verdade. Sensacional. E na sua concepção, outra pergunta aqui, na sua visão acadêmica, qual o papel, né, ou qual a importância que a antropologia tem para alguém que estuda psicologia, para alguém que almeja ser um psicólogo? Qual a importância dessa temática, a antropologia? Muito bem, acho que a pergunta é muito pertinente, acho que aí os seus colegas de turma, né, precisam estar muito atentos quanto a essa relação, né? A psicologia, ela entra no universo da interioridade humana, né? Ela entra no campo da subjetividade humana. Só que essa subjetividade, ela não é autônoma. A gente não é uma ilha, né? Como disse tem um poeta antigo da Idade Média, ninguém é uma ilha. Então, nós não somos, não vivemos para nós mesmos, nós somos resultado de uma série de interferências que existem ao nosso redor. E, como eu gosto de dizer sempre para os meus alunos, o ser humano é um sujeito cultural e historicamente marcado. Tudo que é nosso é aprendido, é adquirido por meio da cultura. Todas as nossas formas de agir, todas as nossas expressões individuais, expressão de fé, de crença, de sexualidade, de expressões políticas, de organização social, de habilidades, todas elas, todas as nossas interações são cultural e historicamente marcados, construídos, né? É isso que nós somos. Tem um psicólogo importante que estudou muito isso, que é Carl Gustav Jung. Jung, ele entende, né, essas marcas antropológicas. E Jung fez muito uso da antropologia para poder construir os seus conceitos mais elementares, como, por exemplo, o conceito do arquétipo, né? Ele vai estudar as civilizações, como que as culturas elas constroem suas concepções, porque elas estão presentes em toda a história da humanidade, tudo que é marcado. E isso nos assemelha muito, né? Os arquétipos nos aproximam e eles acabam interferindo nas nossas leituras de mundo, na maneira de compreender as coisas, de percepção das coisas, né? Então, é a nossa consciência, né? E ele acha também que é a nossa inconsciência marcada pelas interferências dessa formação cultural que todos nós temos. Então, o estudante de psicologia, ele precisa estar atento a esse fato de que o indivíduo, né, o paciente, o sujeito com o qual ele está lidando, ele é social e culturalmente marcado, que é o mesmo trabalho que o pesquisador antropológico tem, né? Aquela coisa do olharzinho, né? O, o psicólogo, quando ele está no consultório com o seu paciente, ele é um sujeito que está olhando o seu paciente E também tem e as o suas paciente. marcas, né? Que também tem as suas... Exatamente, né? Os meus alunos falavam que eles tinham que ter, assim, fazer cara de alface quando o sujeito contava uma história escabrosa. Quando ele fala assim, hoje eu matei minha mãe. Aí você tem que fazer cara de alface, como se não ficasse impressionado com isso, né? Então,
Não dá, não tem condições de você ficar indiferente à história que o outro conta sobre si. E também a sua maneira, a maneira do psicólogo interferir, né, sobre isso e reagir a essas intervenções do paciente também acabam afetando a vida do paciente, porque ele é o outro olhinho, que ele é um sujeito que está ali analisando. Então, tanto o psicólogo, o analista, ele é um sujeito ativo, quanto o paciente também é um sujeito ativo na interpretação, na interação, na produção de sentidos. Então, essa construção, ela é muito semelhante, ela é muito próxima do olhar do antropólogo, né? Porque é um ser humano olhando outro ser humano e sabendo que o outro ser humano também está sendo analisado. Uma amiga minha disse que fez, ela é psicóloga, né? E ela disse que atendeu um paciente que é policial. Esses policiais mais gabaritados, que são investigadores especializados, né? Então, até a terceira ou quarta consulta foi tudo bem, porque ela era aquele personagem que fazia a anamnese do paciente, que ela que provocava as falas. Aham, aham. Mas chegou um dado momento que o paciente, que é um investigador, não se deu por rogado. Ele soltou na hora uma palavra sobre a atividade da psicóloga, né, que estava fora ali dos programas. Eu sei isso assim sobre você. Aí a psicóloga ficou assustada, porque sabia que era um Caramba. policial. Aham. Aí ela parou assim: o que mais você sabe da minha vida? Agora, conta mais São agora. dois olhares, né? É um olhando para o outro, os dois estão se analisando ali, tanto o paciente analisando o seu analista e o analista analisando o seu paciente. Muito Então, a interessante. posição do psicólogo é muito parecida com essa posição do antropólogo. Muito legal. Aliás, a psicanálise ela diz que o, o analista tem que ser neutro. É. Mas já as correntes mais humanistas, né, como Carl Roger, por exemplo, diz que não tem como você ficar Impossível essa indiferente a um ser dissociação, né? humano. É Impossível. impossível. Então, o humanismo já vai olhar por um outro viés, né? Na verdade, eu percebo que quando a gente fala de psicologia, que ela não é imutável, ela está sempre se Sim. renovando, revigorando, né, vamos dizer assim. Ela tem um olhar muito abrangente, mas na ótica de quem está desenvolvendo. Quando a gente estuda, por exemplo, a história da própria psicologia, a gente vê que um achou alguma coisa, mas o outro pensou, não é bem por aí, já abre um outro hemisfério, justamente porque as civilizações elas vão evoluindo. Então, essa evolução constante faz com que o meu olhar, que agora não consiga ver nesse hemisfério, mas agora, pela evolução da sociedade, né, e numa evolução continuada, eu já consigo enxergar. Parece que há sempre essa mutação. Não é uma caixa fechada, né? Eu vejo que a psicologia Isso. ela é muito plural, ela é muito abrangente e toda hora muda alguma coisa no sentido de pensar diferente, né? Exatamente porque, no que diz respeito ao humano, não existe palavra final. Como é, por exemplo, você vai estudar a natureza, vai estudar os fenômenos geológicos. Então, você estabelece uma lei genérica para todos os casos. No ser humano, não dá. Não é por causa da evolução, entendeu? Existe, claro, um desenvolvimento, o processo de desenvolvimento humano, mas não é isso que determina. O que determina, de fato, Braulio, é o fato de nós sermos essa outra palavrinha que você falou, que é de sermos plurais, de haver uma diversidade enorme no que diz respeito à condição humana. Então, é a própria condição humana que faz com que as ciências humanas, de um modo geral, não se limitem a saberes estáticos, saberes fixos, né? As chamadas verdades absolutas.
E a psicologia leva muito isso a sério, né? Ela precisa estar sempre dialogando, porque é no diálogo que novas ideias vão surgindo. Não porque um pensou melhor ou mais avançado que o outro, mas porque no diálogo é possível que haja essa troca, essas novas descobertas, essas novas formas de compreender, para aperfeiçoar a própria compreensão do humano, né? E é isso que as ciências humanas, de um modo geral, e dentre elas a psicologia, tenta desvendar. Muito legal. Vou para uma outra pergunta aqui. Essa pergunta é uma pergunta que agora vai provar um pouco da nossa habilidade aqui. É o seguinte, em relação a algumas questões como racismo, sexismo, como a antropologia vê esses assuntos no período da pós-modernidade? Ou seja, diversidade de gênero, racismo, como a antropologia pode ajudar, por exemplo, o psicólogo para entender esse cenário, né? Então, essa é a Ok. pergunta. Olha, essas questões elas são hoje muito polêmicas, né? Porque Complexo. elas porque envolvem aspectos ideológicos, né? As E aí marcas quando do se fala de sujeito, né? Que são colocadas as minhas marcas e as suas marcas, e aí é uma. eu diria até mais, porque no aspecto ideológico, a ideologia é o modo como a gente olha o outro, entendeu? Através de um olhar individualizado, né? A palavra idios quer dizer isso, essa coisa que é muito minha, do meu jeito de olhar a partir de minhas convicções, de minhas percepções, da minha maneira de compreender, que não são seguras, né? Julgar o outro por um critério que é meu. É isso que é ideologia. E todos nós temos ideologia. Se você não seguir uma ideologia, você vai seguir a outra, porque é assim que o ser humano olha. Ele sempre olha pelo viés de uma perspectiva do indivíduo, de onde ele é construído, né? De onde ele está ali sendo formado. Então, a antropologia ela ajuda exatamente a gente identificar essas formas que são preconceituosas da nossa formação. Então, a antropologia ela tem alguns pressupostos, né, teóricos. Primeiro, de que não existe um modelo de ser humano único, né? O humano ele é marcado pela diversidade. É isso que faz a gente ser o que é, a humanidade ser o que é. A humanidade não é feita de sujeitos uniformes. Cada sujeito é uma individualidade. Cada pessoa tem a sua história, a sua formação, tem as suas características e tem também as suas formas, inclusive biológicas, né? Mas não isso, as nossas diferenças não impedem que todos nós sejamos igualmente humanos. Então, no que diz respeito à condição humana, todos somos humanos. E o que nos faz humanos é o fato de cada um ser humano do seu jeito. Então, a antropologia ajuda nesse sentido, né? De que essa condição humana, que acho que é a palavra mais adequada que a antropologia usa, é essa identificação da nossa condição humana, o que nos faz intrinsecamente humanos, apesar da diversidade de formas da humanidade, né? Desse coletivo de humanos que nos constituímos e chamamos de humanidade. Então, essa forma de olhar da antropologia, de olhar o humano, tanto na sua individualidade quanto na sua coletividade, é que vai trazer uma contribuição para a psicologia muito importante, que vai fazer com que o psicólogo ou a psicologia como ciência, ela identifique o que há de humano no indivíduo, apesar dos traumas, apesar das dores, apesar das características daquele sujeito
que está ali sendo tratado. E o objetivo da terapia é sempre fazer saltar essa realidade humana, esse humano, né, que nos constituímos todos. Ok? Uau, sensacional. Agora, para encerrar, o pessoal perguntou o Já seguinte. deu 9 questões? Hã? Já deu. Já. Essa é a 10ª. Essa é a 10ª. Essa é a 10ª. Que bom, graças a Deus, né? Depois você me dá a nota aí, por favor. Já está aprovada, só falta essa agora para passar direto. Para gabaritar. Para gabaritar. Bom, a pergunta, na verdade, é uma dica, né? Que o pessoal perguntou, que é o seguinte: qual seria o conselho que você daria para aquele que está ou fazendo a primeira graduação, ou a segunda, ou, quiçá, resolva seguir os rumos da psicologia? Qual seria o seu conselho como um grande mestre aí que tem para nos ensinar aí? Diz aí um conselho que daria. Olha, a psicologia é uma atividade fantástica. Eu não sei porque que eu não sou psicólogo. Eu tenho uma paixão muito grande. Porque, olha só, eu trabalhei 16 anos com o curso de psicologia, dando aula de ciências sociais para o curso de psicologia. Foi o período mais marcante. Meus melhores alunos, foi muito bom. As minhas melhores turmas eram as turmas de psicologia. Eu não sei porque que eu não fiz psicologia nesse período, porque eu fiquei muito apaixonado, tanto que eu casei com uma, né? Sua esposa é psicóloga? É psicóloga. Caramba, não sabia. Que legal. Que legal. Então, eu admiro muito o trabalho do psicólogo e vejo ele como muito importante para nós. Infelizmente, num período de crise, como nós estamos atravessando, né, crise econômica, todas essas crises sanitárias que nos afetam, né, elas acabam refletindo também na atividade do psicólogo, né, e que acaba sofrendo as consequências do que está acontecendo por aí afora, né, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, mas o trabalho do psicólogo é importantíssimo. E eu acredito, Braulio, que a profissão do futuro é a profissão do psicólogo, porque a tendência de automatização da vida, com o uso de inteligência artificial, de internet das coisas, a tendência é a vida tornar-se cada vez mais automatizada, como se fosse a realização do chamado Admirável Mundo Novo. Já leu esse livro? Não, O Admirável Mundo Novo? Não, esse ainda não. Aliás, tem uma série na Globo, né, no Globoplay. Eu fiz questão de assistir. O livro foi transformado em Admirável Mundo Novo. É um livro escrito por Aldous Huxley no ano de 1936. Caramba! Então, quando eu vi um filme, ele foi transformado em filme na década de 70, e o ator principal era Woody Allen. Uau! Né? Então, eu vi esse filme, era em preto e branco, viu? Minha idade permite essas coisas. Aí eu vou assistir a série de novo. Eu não gosto de série, mas eu fui assistir a série. Olha, fantástico. A gente saber como que o mundo hoje é exatamente a representação daquilo que era realmente apenas ficção na década de 1930. E, assim, a vida automatizada, a vida mecanizada, né, a vida instantânea, né, que tudo acontece sem que eu precise fazer qualquer esforço, vai demandar um profissional que entenda do humano, que é o psicólogo. Então, a profissão do psicólogo, ela tende a ser a profissão do futuro exatamente porque nós vamos ter cada vez mais pessoas preocupadas com o seu bem-estar, com a sua felicidade, pessoas preocupadas com a superação, pessoas preocupadas em ser pessoas com valores mais humanos. E é aí que entra o trabalho do psicólogo, para ajudar essa sociedade
automatizada, essa sociedade informatizada, né? Essa da quarta geração da Revolução Industrial, né? Que é a revolução da internet, da informática, né? Das ciências da informação, das redes de conexões, né? Essa sociedade totalmente conectada, né? Então, o psicólogo ele vai ser aquele ator que vai ajudar as pessoas a se reencontrarem, a encontrarem sentido para a vida, que é isso o trabalho importante. Então, o meu conselho aos estudantes de psicologia é que se dediquem a esses valores que nos tornam mais humanos, que resgatem esse sentido, né, da gente valorizar as pessoas pelos que elas são, independente de concepções ideológicas. E você falou aí do sexismo, do racismo, e até mesmo das questões de classe social, etc., até mesmo de origem, né? Tem gente que tem raiva de nordestino, ou então do sulista. Então, entender que essas concepções elas estão muito abaixo, muito aquém daquilo que é o essencial do humano. E o essencial do humano é que precisa ser trazido à tona. E o psicólogo tem esse grande privilégio de ser o profissional que ajuda a humanidade a fazer isso. Uau, Ok? sensacional! Conversei então com o gloriosíssimo professor Ele já é Irênio demais. Chaves. Olha, professor, mais uma vez, simplesmente brilhante. Quero, em nome da nossa universidade, em nome dos nossos colegas, em nome do nosso professor doutor Carlos Linhares, também te agradecer. Né? Trago aí a saudação de toda a nossa universidade por ceder esse tempo. Então, é incrível essa disponibilidade que prontamente nos atendeu. Eu realmente reitero mais uma vez o meu pedido, né, de agradecimento, juntamente com os meus colegas. E como eu disse no começo, eu não iria ser tão egoísta ao ponto de deixar essas pérolas simplesmente em uma conversa só a gente. Então, eu realmente não tive essa coragem, eu não tive esse despudor, né? Então, eu realmente peço, mais uma vez, aceito o nosso pedido de agradecimento e espero que a gente consiga conversar novamente sobre outros temas, ou promover workshops, ou promover seminários, né? Para que possamos enriquecer esse mundo de pessoas mais humanas, mais conscientes do nosso dever enquanto ser humano, nesse papel que nós não temos como realizar novamente, que é a vida, né? A vida ela não tem ensaio, né? Então, esse é o único ponto negativo da vida. Nós não podemos ensaiar para saber se foi certo ou foi errado, foi bom ou ruim. A gente Perfeitamente, precisa simplesmente exatamente. viver, né? Esse protagonismo realmente faz com que nós consigamos alcançar os nossos objetivos. E, mais uma vez, obrigado, obrigado e obrigado. Uma gratidão enorme para você. Tá bom, meu amigo? Braulio, olha, muito obrigado por esse convite. Quero dar um abraço a todo mundo, aqueles que vão entrar depois, que vão ouvir depois. Quero mandar um abraço para o seu professor, a minha admiração pelo trabalho dele e também para a sua universidade, que é o IBMEC, né? Que IBMR. tem feito um trabalho, IBMR, Isso. que tem feito um trabalho extraordinário ali na Barra. A minha cunhada estudou nutrição também ali. Legal, legal. Então, eu já conheço um pouco o trabalho que eles realizam ali de formação, a seriedade com que se investe nesse campo. Então é isso. Obrigado, professor, e bom descanso aí para ti. Tá bom? Eu vou baixar Ah, esse conteúdo e eu já te entrego para subir na sua plataforma, caso queira também. Tá bom? tá bom? Vamos colocar assim. Um abraço. Bom Tchau. descanso. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, gente.